Nós estamos vivendo a era onde a medicina nunca foi avançada, tão tecnológica, tantos conhecimentos, recursos, né? Mas, por incrível que pareça, existe um paradoxo. Na era da medicina mais avançada que nós vivemos, nós estamos encontrando os índices mais elevados de adoecimento por doenças crônicas. Crônicas e agudas. Crônicas são doenças que se estendem ao longo de semanas, meses, anos, a vida toda. Geralmente, as doenças crônicas são consideradas incuráveis, né? Então, as pessoas estão muito doentes, doenças de todos os tipos, desde as doenças neuropsiquiátricas, cerebrais, gastrointestinais, imunológicas, reumatológicas, hormonais, né? E então a gente precisa de uma medicina que vá além, que vá na prevenção, porque a medicina 2.0 é a medicina que atua tratando as doenças. Só que hoje o que tem ficado claro é que tratar uma doença, tratar o sintoma, não trata a causa e não impede que ela progrida. Às vezes, ao contrário, uma doença, a pessoa tem um problema de agitação, ansiedade, né, e toma daí um antipsicótico para ficar mais sedado, a pessoa fica mais calma, mas isso bloqueia mecanismos dentro das células, que isso vai acabar gerando mais problemas a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, no autismo, né, a pessoa toma, é indicado tomar os antipsicóticos, risperidona, aripiprazol, neuleptil, que são antipsicóticos. Eles sedam a criança, a pessoa, ela fica mais calma a princípio. Depois, como ela bloqueia as mitocôndrias que produzem energia, então a pessoa daí com o tempo vai ficando mais nervosa, porque bloqueia a produção de energia, isso gera mais distúrbios. Aí tem que aumentar a dose, mas vai aumentando, até que tem que trocar para outro remédio. Então esse é um exemplo de como, quando não se trata a causa, ela vai progredindo. Então, por exemplo, tratar a pressão alta. Então a pessoa começa a ter pressão alta, que é causada por inflamação, lesão do endotélio que reveste as artérias, os vasos sanguíneos. E daí começa a ter contração e aumenta a pressão. Aí a pessoa toma um remédio para abaixar a pressão, mas não está tratando a causa, né? A ansiedade, a depressão, né? Então isso está relacionado diretamente com o neuroimunometabolismo. Então a inflamação, ela gera alteração do metabolismo cerebral no corpo todo. E daí a pessoa fica num estado de alerta, de agitação, né, de inquietude. E ela toma um antidepressivo, um ansiolítico, se sente mais calma. Mas não está tratando o processo que gerou aquilo. Que geralmente isso está envolvido toxinas ambientais, falta de nutrientes, falta de BDNF, que é uma substância que ela ativa o funcionamento cerebral. Então a pessoa fica ansiosa, deprimida e estressada, né? Qualquer coisinha estressa. E está tendo muitos problemas dentro dos casamentos, nas famílias, porque as pessoas estão estressadas e aí começa a ter problema no fígado, porque o metabolismo está intoxicado, está inflamado. Aí tem esteatose hepática, o fígado tá que não aguenta mais. O fígado está assim, o cérebro está assim, também está que não aguenta mais, né? E daí pode acabar surgindo outros problemas. O câncer surge quando o imunometabolismo está tão alterado de anos e anos. Então surge a pergunta, mas eu estou controlando meus problemas, estou tomando remédio que o meu médico passou e de repente surgiu um câncer, de repente deu um infarto. Então as pesquisas têm mostrado que todas as doenças crônicas, em média, levam 5 a 10 a 20 anos para surgir. Então as doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca o corpo, as pesquisas mostram que antes do diagnóstico já existia anticorpos autoimunes.
A pessoa já tinha aqueles anticorpos 5 anos antes, só que em baixos níveis. Aí, como não se trata a causa, eles vão aumentando até que chega um ponto que aí o médico fala, agora tem que tomar imunossupressor. Diabetes, pressão alta, o Alzheimer, Parkinson, infarto, AVC, né, os cânceres, também são assim. Em média, 10 anos antes já existia alterações no metabolismo, com aumento dos níveis de inflamação, né? Isso pode ser medido pelas citocinas inflamatórias, pelos marcadores de inflamação, são exames que mostram que antes, há 10, 20 anos antes, a pessoa já tinha resistência insulínica, tipo uma pré-diabetes. Não é uma diabetes, é só uma pré-diabetes. Só que isso já é uma alteração do metabolismo que vai culminar em alguma outra doença crônica. Só que daí quando já diagnostica é porque já está assim, saindo pelo ladrão. Já entornou o caldo, né? Então, pela medicina 3.0, a gente tem esse entendimento do processo que vai gerando e vai culminar em uma doença depois. A gente sabe o mecanismo, então a gente atua nesse processo, nos mecanismos, para ir melhorando o funcionamento das células, funcionamento dos órgãos, né, para a pessoa se sentir melhor. Porque às vezes a pessoa está lá sentindo um cansaço, uma fadiga, um esgotamento, uma dificuldade de pensar, né? As pessoas falam, tem uma névoa mental, de repente dá uma névoa mental, fica difícil de raciocinar, de pensar, até de trabalhar. As pessoas falam, eu estou rastejando para conseguir tocar minha vida, para sobreviver, para trabalhar, né? E aí vai no médico, faz os exames, não, seus exames estão normais. E a pessoa pensa, então tudo bem. Só que na verdade a forma de analisar os exames está equivocada. Porque o exame normal significa assim, que ele está dentro da média de 95% das pessoas. O critério de normalidade é assim, eles pegam 95% das pessoas e então vai vitamina B12, vai de 200 a 900. 95% das pessoas está assim, até está diminuindo, tá? Tem o laboratório que está em 700 já. Como está todo mundo perdendo a capacidade de absorver a B12, então está diminuindo a média, e daí a pessoa vai no médico, não, está normal, porque desde 150 até 700 está dentro do normal. Só que esse 95% da população inclui muitas pessoas que já estão doentes, estão já com o processo de adoecimento instalado. Então o ideal é a pessoa não ter os níveis dentro do normal, mas dentro dos níveis ideais. Então a B12 é uma que o ideal é ela esteja lá para cima de 600, 800 para 1000, mais alto. Então outras coisas é bom que esteja lá para baixo, né? O TSH da tireoide, tá em 4, então o normal é até 4, 5, tá dentro do normal, só que o ideal é estar até 2. O TSH é um exame que a gente usa para avaliar se a tireoide está funcionando bem. E existem coisas que mesmo o exame estando normal, não quer dizer que nos níveis ideais, não quer dizer que aquele órgão está funcionando bem. Existe uma série de complexidades. Então nós trabalhamos nesse processo, corrigindo o funcionamento ideal, porque às vezes se tem uma parte da engrenagem que não está funcionando bem, gera um bloqueio e acaba gerando outros bloqueios no metabolismo, na imunidade, no cérebro. Aí a pessoa não consegue produzir serotonina ou dopamina. Então, quando a pessoa não produz a dopamina corretamente, então falta atenção, aí pode ter o TDAH, falta de concentração, falta de motivação, falta de felicidade para executar as coisas, né? E a serotonina dá tranquilidade. Se a pessoa não produz a serotonina, aí ela se sente ansiosa, a amígdala cerebral, que é o órgão que dispara sinais de alarme, ela é como uma alma sensível.
Então, se tem alguma coisa que a gente vê um barulho forte, um sinal de um carro chegando forte, um bandido, né, um assaltante, aquilo faz disparar os sinais de alarme e a gente fica assim. Mas a amígdala cerebral, às vezes, ela está inflamada, ela está sensível. Pode ser por coisas que aconteceram na infância, ou na vida, ou inflamação, alguma coisa que deixa o cérebro emocional dela agitado. Então a gente precisa ir corrigindo esses processos, que esses processos causam disfunções no corpo. Então, por exemplo, o estômago, o coração, o intestino são diretamente relacionados ao nosso emocional e ao sistema nervoso autônomo. Então, nós temos o cérebro emocional e abaixo dele tem o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é o do estresse. Quando a gente precisa enfrentar a vida, libera cortisol, adrenalina e vamos lá, a gente tem que trabalhar, vamos embora, tem que ter energia. Então vai energia, o sangue, circulação para o corpo, para os músculos, para o cérebro, para a gente enfrentar. Só que a gente não pode viver sempre assim. Então, de vez em quando, a gente tem que ativar o sistema nervoso parasimpático, que ele acalma a nossa fisiologia, manda sangue para o coração, para o estômago, para o intestino, para fazer as funções vegetativas, as funções que precisam manter nosso corpo abastecido, com energia, saúde, digerindo os alimentos corretamente. Hoje, no mundo moderno, todos estamos vivendo assim em modo de sobrevivência, o pessoal está chamando. Então nós estamos em modo de assim ter que enfrentar os desafios todo dia, um atrás do outro, sempre muitas vicissitudes na vida, muita coisa acontecendo. Então a gente tem que estar sempre com energia e isso vai causando um desgaste, né, dos órgãos, as suprarrenais que produzem adrenalina, o cortisol. Ele vai ficando cansado. Então tem médicos que chamam isso de fadiga adrenal. Que quando a gente tem estresse, a adrenal, vamos lá, vamos produzir adrenalina, cortisol para a gente enfrentar os desafios. Só que todo dia, um dia após o outro, às vezes desafios muito grandes. E a gente vai, vamos aguentar, vamos superar. Daí a adrenal fica cansada, fica esgotada de tanto estar trabalhando. Do mesmo modo o pâncreas. Então a gente come lá muitos carboidratos, muitos alimentos, uma sobrecarga alimentar. Hoje a gente vive a era da abundância, a gente tem muita comida e a gente come demais, aí o pâncreas vai produzindo, vai trabalhando muito, vai produzindo muita insulina, cada vez mais insulina para superar a dificuldade do corpo de trabalhar, porque o metabolismo está alterado. E isso acaba causando uma fadiga do pâncreas, vai causando uma pré-diabetes e depois uma diabetes. Mas antes de chegar no diabetes, essa glicose, essa resistência insulínica, esse distúrbio do metabolismo, já vai deixando nossas células cansadas, esgotadas, né, disfuncionais. As células vão ficando inflamadas, intoxicadas, disfunção das mitocôndrias, não consegue exercer suas funções mais. Isso se chama célula disfuncional, mau funcionamento. São células senescentes, envelhecidas, células zumbis. E isso tende a aumentar. Essa tendência de degeneração, as células vão ficando cada vez mais degeneradas, mais fadigadas, disfuncionais. Então nós usamos tratamentos para atuar nesse processo. Então, um dos tratamentos que finalmente, desde 2015, o tratamento, a terapia chamada PRP, plasma rico em plaquetas, já tinha evidência científica nível 1A, o mais alto nível de evidência científica, mostrando que era uma terapia regenerativa que traz benefícios a inúmeros problemas. E agora o Conselho Federal de Medicina ele aprovou o uso do PRP, que é uma terapia regenerativa.
Então é um procedimento que ele é muito seguro, ele é feito com o sangue da própria pessoa. A gente coleta o sangue, centrifuga, separa a parte que é rica em plaquetas, por isso que chama PRP, plasma rico em plaquetas. As plaquetas, elas são ricas em fatores de crescimento. Elas não têm células-tronco ali, mas elas têm esses fatores ricos de fatores de crescimento que estimulam as outras células a atuarem. Então elas conseguem ter um efeito anti-inflamatório, regenerador, antifibrótico. Por exemplo, quando a gente tem uma lesão no ombro, tendinite, joelho, a inflamação ela vai causando uma cicatrização e pode formar fibroses. Então a pessoa tem fibrose, cicatrizes, né? Por exemplo, quando a gente tem um corte, tem a cicatrização, fica uma fibrose, que não é boa. Em parte, até um certo ponto, ela é necessária para firmar ali, é um cimento. Mas aquele tecido que fica com fibrose, ele não é um tecido bom. Então o PRP, ele tem um efeito antifibrótico. Ele acelera a regeneração. Por exemplo, saiu um artigo muito importante recentemente, mostrando que em atletas de alto desempenho, como na Copa do Mundo agora, então os atletas profissionais, eles têm uma lesão, uma ruptura do tendão, dos ligamentos, ele precisa recuperar rápido para voltar à atividade. Então tem sido muito utilizado o PRP, que aplica ali e ela acelera. Esse estudo mostrou, uma revisão sistemática, mostrou que ele encurta uma semana o retorno à prática do esporte. Lesões agudas, lesões sérias. Mas ele funciona só em lesões agudas? Não, em lesões crônicas também. Onde tem mais evidência científica do PRP é na artrose de joelho. A artrose de joelho, a cartilagem ela vai corroendo, né, vai causando erosões da cartilagem até chegar no osso. Então, quando é nível 3, 4, as ortopedias muitas vezes indicam colocar uma prótese. Mas, se tem um tratamento que pode reduzir a inflamação e ajudar a diminuir a dor e ajudar a melhorar a função daquele joelho, então isso deve ser tentado para tentar impedir a prótese depois, que é um procedimento de alto custo e muitas vezes funciona bem, mas às vezes não funciona tão bem. Então, para as pessoas que querem ter uma vida sem cirurgia, sem remédio e sem dor, né? Também não adianta não tomar remédio sem cirurgia, mas está sofrendo com dor e cada vez pior. Então tem a nossa medicina 3.0, que ela atua no processo para evitar o decaimento das células. Porque o envelhecimento é inevitável, todos nós vamos envelhecer. Só que a gente pode envelhecer rápido ou pode envelhecer com saúde. Então hoje a proposta é a gente viver mais, né, viver até os 80, 90 ou 100 anos, vamos ver quanto que vai dar. Sim. A gente viver mais com saúde. A longevidade saudável. Então isso se chama aumentar o health span, o período de vida com saúde, sem doenças. Porque a humanidade conseguiu aumentar o lifespan. A gente vive mais, 78 anos no Brasil, país desenvolvido mais de 80 anos. A gente está vivendo mais, mas com pouca saúde. A maioria das pessoas chega depois dos 80, dos 70, aí não tem energia, não tem vitalidade, dores, tem incapacidades. E enquanto se você cuidar desse processo, é possível que a gente viva com mais saúde e mais longevidade. Viver, chegar aos 80, 90, com saúde, com a cabeça boa, com um vigor, vitalidade, né? Podendo viajar, podendo fazer aquilo que você gosta. Então na vida a gente tem 3 fases. Quando a gente é jovem, a gente tem saúde, tem tempo, mas não tem dinheiro. Depois, quando a gente está adulto, aí a gente tem tempo, a gente tem saúde, tem vitalidade,
mas está correndo atrás do dinheiro, daí não tem tempo, trabalha. Quando a gente está mais idoso, né, eu já estou chegando, falta um ano, eu estou com 59. Quando a gente está na terceira idade, aí espero que todo mundo consiga chegar assim, a pessoa chegar na terceira idade com saúde, com um tempo, que daí a pessoa talvez não precise mais trabalhar tanto, né? E tem que ter um dinheiro no bolso. Então essa pode ser a melhor idade. Então a gente tem que trabalhar para chegar lá. Porque quando a pessoa tem alguns sintomas, cansaço, fadiga, dor, alguma coisa, isso é o corpo sinalizando de que tem alguma coisa errada. Aí se você vai no médico e fala, tá tudo normal, mas você sente que está doente, então o processo tem que ter um entendimento melhor para conseguir te ajudar. E o movimento Make America Healthy Again, um dos líderes desse movimento é o Robert Kennedy, que é o secretário de saúde dos Estados Unidos. Então, fazer a América saudável novamente. Ele diz, tem um site lá, quem quiser acessar, ele diz assim, hoje 70% das crianças já tem uma doença crônica. Doença crônica quer dizer incurável, geralmente incurável. Antes era 13% que as crianças tinham alguma coisa, alergia e coisa leve. Hoje as crianças já estão tendo distúrbios graves. Então se a criança que deveria ser mais saudável já está assim, né, que antes a gente dizia assim, a gente vai viver 80 anos, acho que quando chegar aos 50, 60 anos a gente começa a ter um problema de saúde. Hoje as pessoas já estão tendo problemas com 30 anos, ou às vezes na infância. Então a pessoa vai ter uma vida inteira com problema de saúde. Mas a nossa proposta é que é possível viver bem, sem remédios, sem doenças, sem dores, sem cirurgia. Só precisa saber o momento certo. Ah, isso aí é uma utopia. Não, quando a gente se atua no processo, antes de surgir a doença, né? A pessoa fala, de repente surgiu um câncer, de repente deu um Alzheimer. Não, já, como eu disse, as pesquisas têm mostrado que as doenças crônicas, antes de ela ser diagnosticada, ela já tinha alterações 10 anos antes. Já poderia ter intervido 10 anos antes. Mas isso que a pessoa às vezes vai no médico e fala, não, tá tudo bem, seus exames estão normais. E na verdade não tá, né? Não tá bom. Hoje, com todo o conhecimento que temos na ciência, e recentemente foi publicado os Hallmarks of Aging. Hallmarks of Aging significa, traduzindo assim, os pilares do envelhecimento. As características que nosso corpo vai passando, que vão levando ao envelhecimento, o que causa o envelhecimento. Então, são 12 pilares. Então, um deles é a diminuição das células-tronco, exaustão das células-tronco. Então, as células-tronco são células que têm a propriedade anti-inflamatória, antioxidante, regenerativa. As células-tronco são células que quando elas são atraídas pelos locais doentes, quando chega lá a célula está doente, ela ajuda aquela célula doente a se regenerar. A célula está lá velhinha, cansada, ela chega lá e dá uma injeção de mitocôndria. Os estudos mostram que as células se acoplam, elas doam, formam microtúbulos, canais de transfusão e é transmitido mitocôndria para aquela célula doente. Além disso, ela produz milhares de substâncias sinalizadoras, peptídeos, hormônios, substâncias que sinalizam para aquelas outras células, fatores de crescimento que tem no PRP também, ela sinaliza para aquelas células, para elas, vamos restaurar, vamos regenerar. Vocês estão muito assim cansadinhos. Outra coisa que leva ao envelhecimento é a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino. Esse é um dos pilares do envelhecimento. Então, quando a gente é jovem, a gente tem uma diversidade de bactérias benéficas. E hoje está ocorrendo globalmente, as pessoas estão perdendo as bactérias benéficas, que protegem a nossa saúde, aumentando as bactérias ruins, patogênicas. Essas bactérias patogênicas consomem nossos nutrientes, usam nossos
aminoácidos, nossas proteínas, zinco, minerais para o metabolismo delas e produzem metabólitos tóxicos. Essas substâncias tóxicas bloqueiam o nosso metabolismo, geram inflamação. Então a gente fica sem nutrientes, inflamados e intoxicados, que isso deflagra os processos de saúde. Outra coisa que pode influenciar são os processos dentários silenciosos. A pessoa vai no dentista, não, tá tudo bem, mas a pessoa tem canais, tem implantes, periodontite, coisas que podem estar gerando inflamação silenciosa. Outra coisa que é um dos pilares do envelhecimento é a inflamação, que a gente diz, é a inflammaging, inflamação gerando envelhecimento. Quanto mais inflamação, isso é como um fogo que ele afeta o metabolismo das células, afeta o funcionamento, a célula se transforma quando ele tem inflamação, né? E isso, por exemplo, a célula da cartilagem do joelho, tem os condrócitos que produzem cartilagem. Quando tem inflamação, os condrócitos, em vez de produzir cartilagem, ela começa a produzir metaloproteinases. São substâncias que degradam o meio ambiente extracelular. O colágeno, ele, em vez de estar produzindo, ele produz substâncias que degradam. Então isso vai gerando envelhecimento daquela articulação. No cérebro, o nome das células é diferente, mas o mecanismo é o mesmo. A inflamação altera. E isso gera também está relacionado ao estresse oxidativo. Então, quando tem uma desregulação do mecanismo de oxidação e antioxidação, um desequilíbrio, aí isso gera problemas de lesão das células. A princípio é só uma lesão intracelular. A oxidação é tipo uma ferrugem. Essa ferrugem, ela lesiona a membrana celular em volta da célula, que essa membrana, ela responde, ela percebe o meio ambiente, os sinais que vêm. Se ela está oxidada, ela fica endurecida, envelhecida, fica dura. Ela passa a não perceber o meio ambiente. Então, por exemplo, a pessoa lá come glicose, aí o pâncreas produz insulina para as células absorver aquela glicose, mas ela passa a não reconhecer esses sinais, porque a membrana celular ela está oxidada, envelhecida. Além disso, o estresse oxidativo, ele lesiona o DNA, o nosso material genético. Então nós temos vários mecanismos de reparo, eles vão lá, teve uma lesão, vamos corrigir. Os mecânicos, quando a gente dorme à noite, vai os mecânicos no corpo inteiro, vamos corrigir. Só que quando a gente não dorme direito, vai acumulando lesões de um dia para o outro. Então a instabilidade dos genes é outro mecanismo que gera o envelhecimento. Quanto mais a gente vai vivendo e vai tendo acúmulo desses genes, desses danos no DNA, então a nossa transcrição genética vai ficando alterada. Então a gente vai perdendo a capacidade de perceber a regulação que o nosso corpo, as nossas células têm que ter. Então uma das coisas que levam ao envelhecimento, que elas vão perdendo a capacidade de perceber o que é necessário fazer. Então as células elas vão se multiplicando, quando uma encontra a outra, elas têm um sensor que elas faz ela parar de se multiplicar. No câncer, esse sensor ele é perdido. Ela está encostada, não é mais para multiplicar, ela continua se multiplicando por causa das alterações, inflamação, estresse oxidativo, que ela fica alterada, o gene está alterado. Então, na nossa visão, não basta apenas controlar a glicemia, os níveis da glicose, os níveis estarem dentro do normal. A gente precisa melhorar o funcionamento das células, otimizar, por isso tem alguns que chamam a medicina de alta performance, porque quando a gente está bem, o nosso desempenho, nossa performance é melhor. A gente tem clareza mental, a gente pensa melhor, tem criatividade, a memória está boa. Muitas pessoas têm reclamado para mim, quase todas. Como está a sua memória? Ah, doutor, está fraca. Então a memória é um dos sintomas que sinalizam que tem coisa errada no nosso corpo.
porque ele não tá, nosso cérebro não está funcionando bem. E o mecanismo é complexo. Pessoal, vou tomar B12. Não é só isso, né? Tem o Dr. Daley Bredesen, que ele escreveu o livro O Fim do Alzheimer. Então ele fala de 57 mecanismos que são classificados em 3 tipos: inflamação, falta de nutrientes e toxinas. Então são 57 mecanismos que tem que atuar igual uma sinfonia, igual uma orquestra. Cada aparelho tem que fazer o som adequado, no volume correto, funcionar bem, o timbre tem que estar correto. Então nosso organismo é complexo. Não basta tomar só uma vitamina, às vezes ajuda, né? A pessoa, tome a B12 ou a vitamina D, e realmente é necessário. Mas só a vitamina D, você muda um aspecto, aumenta a absorção de cálcio, esse cálcio pode causar problema. O cálcio é inflamatório, o magnésio é anti-inflamatório e é relaxante. O cálcio inflama e contrai e causa oxidação. O magnésio é relaxante, anti-inflamatório. Então é um complexo mecanismo que tem que ser regulado. Então nós, no Instituto Yamazita, eu elaborei um método para a gente estar regulando todos esses complexos mecanismos. Então a gente usa tecnologias que ajudam a equilibrar o funcionamento cerebral, cérebro emocional, que coordena o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, que é o do estresse, do relaxamento. A gente usa fotobiomodulação também, que são luzes infravermelho, próximo a vermelho, para ajudar a funcionar melhor a imunidade, a circulação sanguínea. Porque quando o sangue não circula bem, então tem tecidos que ficam com má circulação. A pessoa pode sentir formigamento, os capilares sanguíneos são pequenos vasos sanguíneos bem pequenininhos, onde passam poucas células. Ali é que pode estar disfunção, a microcirculação. Então a gente precisa ativar essa microcirculação para que o oxigênio, os nutrientes possam ir para o corpo todo. Então o ozônio medicinal também é uma poderosa ferramenta. O ozônio é o oxigênio ativado. Todo mundo pensa assim no ozônio da camada atmosférica, que protege dos raios solares nocivos. Mas no nosso corpo, o ozônio medicinal, ele tem um efeito profundo. Então é impressionante o que as pesquisas mostram, que ela tem um efeito, ela desativa, ela inibe a transcrição dos genes inflamatórios. Tem o fator de transcrição NF-κ-beta. Esse é um fator de transcrição que ele desencadeia a inflamação, ele aumenta a produção das moléculas inflamatórias, das citocinas inflamatórias. O ozônio ele vai desativando esse fator de transcrição inflamatória. Ao mesmo tempo, ele ativa os genes antioxidantes protetores, que são chamados fatores de transcrição NRF2. Então, o NF-κ-beta é inflamatório. O NRF2 é protetor. Geralmente as pessoas estão com o gene protetor desativado e ativado, os genes inflamatórios são nocivos. E o ozônio ele faz assim, ele vai inibindo os fatores inflamatórios, vai ativando os genes protetores ao mesmo tempo. Além disso, ele ativa a oxigenação, a microcirculação, por isso que ele é considerado uma das terapias regenerativas, que ela atua no processo que impede a regeneração dos tecidos e ativa as mitocôndrias a terem mais energia, a terem mais vitalidade, as células a terem mais vitalidade. Então, às vezes a pessoa está sem vitalidade, está cansada porque está tudo desregulado. Então a gente utiliza fotobiomodulação, que é tratamento com luzes, ozônio medicinal, PRP, que são plasma rico em plaquetas, que é rico em fatores de crescimento para ajudar as células a reagir melhor. Usamos o REAC para atuar aqui na central de comando, que às vezes aqui tem uns circuitos cerebrais que estão muito dominando, muito hiperativo, e outro que é para estar mais tranquilo,
está apagado. Então o REAC ele ajuda a soltar e a corrigir os funcionamentos, os circuitos cerebrais. O nosso cérebro é elétrico, né? Então eles são circuitos cerebrais que às vezes uns estão apagados, outros estão muito ativos. Então a gente precisa melhorar esse funcionamento, que às vezes é lá da infância, de traumas emocionais, de modo de pensamento, crenças. Então quando a gente vai usando esses aparelhos, a pessoa pode fica mais flexível, mais adaptável. Não é que ela nunca mais vai ter ansiedade, mas a forma de reagir ao estresse, as coisas, melhora. Então, por exemplo, a pessoa vê uma coisa lá que mexe com ela, em vez de ela ficar irada ou ficar com medo, ficar sem reação, não. Agora o cérebro emocional dela está mais tranquilo e ela age com racionalidade usando o córtex pré-frontal. Aqui, essa parte da frente do cérebro é responsável pela inteligência, administração das situações, coordenação dos nossos recursos. Então, quando está tudo funcionando melhor, a gente pode reagir melhor. Além disso, muitas vezes, depois dos 30, 50 anos, a gente começa a ter gastrite, inflamação no estômago, no intestino, no pâncreas, no nosso aparelho digestivo, e nossa capacidade de absorver nutrientes vai diminuindo. Então a gente às vezes toma suplementos, absorve 0,5%, 2%. Então a gente utiliza nutracêuticos no soro injetável, e a pessoa sente que aquilo é como que preenche, o cérebro dela volta a funcionar bem. Minha mulher vivenciou isso outro dia. Ela estava fazendo tratamento com o Monjaro, né? Então come pouco, só que ela estava desnutrida, comendo pouco. Mesmo a gente falando, Casa Ferreira, espeta de pau. Mesmo a gente falando. E daí ela também uma vida muito atribulada, né? Sim. E daí ela estava estressada, ela falava assim, amor, tô estressada, nervosa. E ela é muito calma, né? E ela, eu estou estressada, nervosa. Aí um dia eu fui no dentista, aí ela não foi pro estágio dela, e aí ela foi na clínica e falou, hoje você vai tomar um soro. Aí ela tomou o soro, depois ela falou assim, amor, eu tô sentindo uma calma, engraçado, eu tô me sentindo voltar a ser eu mesma. Olha só. Aí eu falei, isso mostra que você estava com falta de nutrientes, o seu cérebro estava lutando para funcionar. Com a pessoa, muitas vezes a pessoa é inteligente, tem a personalidade forte, né? E o nosso corpo é assim, são 3 trilhões de células. Então as células estão lá passando fome, estão desreguladas, mas a gente continua vivo. E só que daí vai sofrendo. E daí quando administra as coisas corretas, a pessoa, nossa, agora eu estou sentindo o cérebro funcionar normal. Ela falou assim, eu estou me sentindo voltar a ser eu mesma. Injeção de ânimo. Precisa ter os nutrientes também, né? Então a gente faz esse tratamento e também fazemos um protocolo de desintoxicação. Então tem os metais tóxicos, tem várias toxinas das bactérias e toxinas diversas, então que podem bloquear e causar transtornos diversos. E como são de difícil mensuração, né? Então às vezes o exame dá todo normal, a pessoa está toda intoxicada. Então isso também os exames normais não detectam. Por isso a gente usa um exame que chama mineralograma por o oligocenso. Ele, através da incidência de luz, a luz intensa, o reflexo dela permite o cálculo da composição dentro das células. Sais minerais, a gente avalia cerca de 40 sais minerais, vitaminas e metais tóxicos. Porque cada reação bioquímica que a gente tem no nosso corpo, a gente precisa de sais minerais, de alguma coisa. Então, por exemplo, cada reação tem uma enzima e um cofator que chama. O cofator é um sal mineral ou vitamina. Ela entra ali na enzima, quando ela gruda, ativa a reação. Quando não ocorre isso, a reação não ocorre. Então, se faltar o zinco, magnésio, alguma vitamina B6, por exemplo, aí a pessoa não consegue produzir a serotonina. A serotonina dá calmia e depois ela vira melatonina no cérebro.
Então, se tem alguma falta de alguma coisa, a reação bioquímica não ocorre, fica lá processo parado. Então, nós atuamos nesses processos, regulando essas funções. Nosso corpo é um complexo mecanismo, sofisticadíssimo, né, de sistemas que precisam da regulação, uma coisa afeta a outra. A tireoide é afetada pela suprarrenal, que é afetada pelas gônadas, pelo testículo, pelo ovário, pelas emoções, pelos músculos, e pela nossa mente, pelas nossas crenças. As crenças são o processo mais profundo da nossa mente. Então a gente tem pensamentos automáticos, por exemplo, a gente pensa, homem não presta. As mulheres podem ter essa crença, né? Então, aí tudo dá errado. Então, assim, a vida não vale a pena. Então, eu detesto esse trabalho. Aí a pessoa vai lá trabalhar já com uma crença profunda, né? Que às vezes são coisas que foram criadas lá na infância. Você não presta. Ouviu dizer que a criança é pequenininha, né? Daí ela é pequenininha, ela se sente sem valor, né? Já desacreditada, e daí ela cresce com um complexo de inferioridade, uma crença, e daí ela fica a vida inteira, às vezes, lutando para ela ser reconhecida, para ela conseguir ter valor. Ou então, para mascarar esse sentimento, eu vou conseguir ser alguém. Fica com um complexo de superioridade. Né? Tem pessoas que são, assim, se acham maioral, às vezes para esconder um sentimento profundo, uma crença de que ela é inferior. Então isso tudo reflete no metabolismo, no funcionamento do cérebro, do coração, do estômago, do intestino, os hormônios. Então o ideal é a gente ajudar a pessoa a fazer uma reprogramação desses sistemas para que o corpo dela possa regenerar. Então existem os fatores que levam à degeneração, existem os fatores que levam à regeneração. Então a gente tem que diminuir a inflamação, as coisas tóxicas, para a pessoa poder viver em harmonia, com saúde, vigor, vitalidade, para poder viajar na melhor idade com seus netos, seus filhos, produzindo alguma coisa boa para ela mesma, para os seus familiares. Viver bem, né, doutor? Ter saúde. Doutor, todos esses tratamentos preventivos você tem lá no Instituto Yamazita, e qual que é o endereço? Como é que faz para entrar em contato? Então, o meu Instagram é DR Yamazita, mudou. Mudou? DR de doutor. DR Yamazita com Y, SITA. Tem o Facebook também e tem o YouTube, estamos ativando novamente. Tem o site do Instituto, Instituto Yamazita, tem o site também, dryamazita.com, ali consegue acessar as nossas redes, né? E estamos aí, a gente vai começar a divulgar mais agora os nossos tratamentos, como funciona, que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, mas como que é esse tratamento? É perigoso? Não. Eu prezo muito por dois princípios da medicina. O primeiro é primo non nocere. Em primeiro lugar, não machucar, não prejudicar. Sim. Esse é o princípio fundamental da medicina, né, que foi esquecido na medicina moderna. Infelizmente, né, doutor? E o segundo é o princípio natural de cura. Então a gente busca ajudar o organismo, ajudar as células a encontrarem o caminho da regeneração. Então, se entrar nas redes sociais, consegue para fazer agenda de consulta, e o doutor atende online também, né? Sim, atendo online, a gente organiza protocolos, programas de tratamento por 3 a 6 meses. A gente não trabalha com consultinha, com receitinha, coisas simples. As pessoas que nos procuram geralmente têm problemas complexos. Então as pessoas vêm e pensam assim, eu quero uma receita de um suplemento. Infelizmente não é assim. Então a gente, para trabalhar com responsabilidade, buscar entregar o que tem
o que a gente pode fazer de melhor, a gente organiza programas de tratamento de 3 a 6 meses, inicialmente, porque a gente precisa ir reorganizando as etapas de tratamentos para ajudar a pessoa a sair do escuro, onde ela está lá embaixo na fossa às vezes, para ela encontrar o caminho, para ela conseguir encontrar o caminho de luz, de felicidade, de harmonia e de saúde.